Ricardo Gomes Soares, professor de História da Educação Básica, mestrando do Prof. História da UFRN, possui graduação em História pela UFRN, concluída em 2010, atua nas seguintes áreas. Ele é professor do ensino fundamental, anos finais, e também do ensino médio. Ingressou na rede pública estadual, ou seja, na Secretaria Estadual da Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no ano 2012, mediante concurso público. E também atua na rede salesiana de escolas, no Colégio Salesiano Dom Bosco. Seja bem-vindo, professor Ricardo. Desejo uma ótima atividade para o senhor. E é um momento tão turbulento que a gente vive, já pelo contexto da pandemia, pelo contexto de tudo que nos envolve, tudo que nos circunvizinha em nosso país, enfim, na sociedade que a gente vive, a gente deve, sim, buscar esses dias melhores. E, no caso, nesse contexto que a gente vive, né, de pandemia e tudo mais, a gente está se adaptando a formas diferentes de fazermos aula, de desenvolvermos o nosso trabalho, né, enquanto professores, na educação básica, principalmente. Por quê? Porque a gente ainda está engatinhando, a gente está aprendendo ainda. Por exemplo, eu uso bastante o Google Meet nas minhas aulas e hoje eu já vi que tem alguma coisa diferente. Já apareceu aqui uma tarjazinha embaixo da tela da nossa chamada que tem, ó, clique aqui para ver emojis. Não, isso aí é novidade para mim. Então, nesse nosso caminhar, né, profissional, a gente já se deparava com muitas novidades todos os dias, mas com esse mundo tecnológico digital, pense numa caixinha de surpresas. Pense numa coisa que todo dia parece algo diferente. E a gente tem que se adaptar e a gente tem que aprender. Muitas vezes a gente se frustra, mas é bom a gente respirar fundo, pensar direitinho e, caminhar, não se desesperar. Nesse momento, o desespero é a pior coisa que a gente pode deixar nos tomar, né? A tecnologia, ela pode ser um pouco difícil, mas a gente vai devagarzinho, se tornando íntimo, se adaptando a ela e usando da melhor maneira possível. Então, nesse contexto de pandemia, já é uma dica que eu deixo disponível para vocês. No início das minhas aulas, sempre eu gosto de usar com os meus alunos um momento musical, como a gente fez agora, essa música, né? Então, eu trago sempre um momento musical, trago alguma música que eu consigo linkar com algum conteúdo que estou trabalhando. Como eu sou professor de história, então tem gancho demais com várias músicas para fazer qualquer parte do assunto. Então, busco algumas músicas clássicas de MPB, alguns rockzão, algumas músicas que os alunos gostam, claro, que dê para a gente pegar alguma parte da letra e introduzir a aula, e é um momento satisfatório para os meninos, muito, muito interessante. Então, se você, no seu dia a dia, da sala de aula virtual, quiser colocar isso em prática, fica à vontade, que eu sei que você vai gostar. Viu? Começa com uma musiquinha, já quebra o gelo, né? Às vezes a gente está tão preocupado em desenvolver assunto, em desenvolver conteúdo, em fazer atividades, que a gente acaba deixando de perceber que alguns momentos como esse quebram gelo e trazem o aluno para perto da gente. E aí, o que a gente fizer, eles topam e vão com a gente nessa caminhada digital. Beleza? Então, o tema hoje, deixa eu saber se vocês estão ligadinhos. Coloca no chat aí qual é o tema de hoje, o que a gente vai trabalhar aqui. Rapaz, o palestrante perguntando um negócio desse. Você aí fica, poxa, estou fazendo o que aqui? Mas é só para a gente ter interatividade aqui no chat. Qual é o tema que a gente vai trabalhar agora, nesse momento? Estou olhando aqui o chat, hein? Ih, Alessandro, parece que o povo sumiu.
Ah, tá certo. Valeu, Érica. Valeu, Edízia. A gente passa por isso nas aulas online, né? Isso, Magnólia. Exatamente. Use. Valeu, Eva. Valeu, Bianca. Tudo bem, tranquilo, acontece. Muito bem, Jorge. Show de bola. Olha só. Isso, Ana. É importante, sim, a gente criar essas práticas, né, de participação, de perguntar para a galera acionar o chat. E às vezes, nesses momentos online, a gente que está aqui ouvindo uma aula, né, a gente às vezes desconecta alguma coisa em casa, a gente acaba desconectando da aula. Aí quando você chama para ir para o chat, você pega os alunos de surpresa, opa, a galera vai no chat lá participar, responder sim ou não, alguma coisa assim, tá? Então é sim, o uso de podcast na educação básica. Isso, Adriana. Isso, Sueli. E aí vai aparecer para vocês aí agora o nosso materialzinho. Eu vou compartilhar com vocês. Produção e uso de podcasts na educação básica. Aí está aparecendo para todo mundo. Dá um ok para mim aí se vocês estão vendo a capa do slide. Ok? Show de bola. Então é o seguinte. Olha só. O Jorge, vou citar você, Jorge, que você fez uma observação aí interessante. Valeu. Que enquanto eu passei o momento musical, o vídeo estava travando e o áudio continuou legal, tá? Quando a gente fala em podcast, o podcast é uma ferramenta alternativa para os dias que vivemos hoje, desse contexto digital. Então, a gente pode falar nesse contexto digital, em canais do YouTube, que os alunos estão assistindo bastante, vendo aulas. A gente pode falar em TV, né? A própria Secretaria Municipal de Educação fez até o ano passado, não sei se esse ano vai fazer novamente na Band, né, um canal aberto só para as aulas do município. O município de Parnamirim fez também. A Secretaria Estadual de Educação fez também. Usou essa ferramenta de mídia, né, e de difusão de informações como ferramenta de aula. E a gente vai ver que o podcast também pode ser uma ferramenta dessa. Uma ferramenta de aula. Deixa eu ver aqui. Olha só. E nesse contexto, é importante a gente... Nono ano. Foi só para as turmas do nono ano? Beleza. Das aulas, né? Enfim, e a gente vai crescendo, né? Ó, e nesse contexto de mundo digital que a gente vive, é importante a gente saber o que é o letramento digital. Né? O letramento digital se propõe a desenvolver habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido nos canais de comunicação. Tá? A gente vai aprendendo devagarzinho a lidar com esse mundo digital. Então, a gente estava acostumado em sala de aula a despertar nos nossos alunos, né, compreensão textual, compreensão na análise de imagens, documentos históricos, símbolos matemáticos, enfim, muitas coisas que a gente estava acostumado a fazer com os alunos em sala de aula. E aí daí a gente se depara com um tempo em que a gente precisa desenvolver ou compreender o que é um letramento digital. Nós estamos passando por isso. Nós não tivemos em nossas formações na universidade disciplinas e formações que nos direcionassem a essa questão digital. Então, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo no processo e vai continuar aprendendo. Como eu disse anteriormente, cada novo dia é um dia de experiência nova no mundo digital. Então, a gente vai compreendendo essas ferramentas para, digamos assim, compartilhar, criar, administrar, interpretar canais de comunicação. E o podcast se encaixa nesse processo de canais de comunicação, tá? Ó, o dia a dia na educação nos traz uma necessidade de dinamismo constante, de repensar as atividades desenvolvidas para que assim
possamos acompanhar as novas gerações que chegam sempre com novidades à sala de aula. Não seria diferente nesses tempos que vivemos agora. Sendo assim, teremos contato hoje com a ferramenta de grande potencial para esse fim educacional, que é o podcast. Mas, o que são podcasts? Creio que vocês já devem ter ouvido em alguma oportunidade, principalmente quem ouve rádio. O que são podcasts? Podcasts, assim como TV, como rádio, como jornal, é uma mídia de transmissão de informações. Porém, a origem da mídia podcast ainda é muito recente e está em seu processo de crescimento, atingindo cada vez mais pessoas. Então, essa tecnologia de podcast, ou esse termo podcast, ele surge a partir de 2004, quando a Apple cria um mecanismo chamado iTunes, que era de profusão aí, de disseminação de conteúdos em áudio, tá? E aí esses conteúdos foram se aprimorando até chegar ao que temos hoje, podcast. O podcast é como um programa de rádio, porém a diferença é que é um conteúdo sob demanda. Você pode ouvir o que quiser, na hora que quiser, basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio. Eu gosto de fazer a comparação bem simples, porque a gente já está mais acostumado com isso. Quando a gente fala em filmes hoje em dia, a gente fala em plataformas de streaming. E aí tem as plataformas diversas aí, a Netflix, tem a HBO, tem a Disney e vários outras empresas do ramo que investem nessas plataformas de streaming. A Globo tem a Globoplay, a Record também tem a plataforma de streaming dela. E o ponto-chave dessas plataformas de streaming, elas proporcionarem ao usuário a possibilidade deles acessarem aquele conteúdo na hora que eles quiserem. Então, conteúdo de áudio, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em rádio. Então, vou sintonizar na CBN hoje para ouvir as notícias. Então, sintonizei na CBN. Então, tem um programa lá chamado Ponto Final, que é das 17 horas até as 20 horas. Então, eu perdi esse programa. Será que tem um episódio no podcast? Alguns canais de rádio têm lá os seus canais de YouTube, mas também tem a plataforma de áudio nos streamings. Esses que vocês estão vendo aí na telinha, tá? Se você é usuário de um telefone ou de um smartphone Apple, você pode procurar aí no seu smartphone esse íconezinho que está aparecendo na tela aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Que muita gente ainda não sabe da utilização disso aqui, ou da funcionalidade. Pode clicar nesse ícone no seu smartphone da Apple, no iPhone, né? E você vai abrir um mundo de podcasts. Essa é uma plataforma da Apple somente para podcasts. Então você vai ver muito conteúdo. Café Filosófico, Programa Roda Viva, Saia Justa, exatamente. Tantos outros aí disponibilizados em podcast. Então, a hora que você quiser acessar, vai lá no Spotify, que é um dos streamings de áudio, é o streaming de áudio mais conhecido, tá? O Deezer também, e o Google Podcasts. Né? O Google Podcasts também é uma plataforma aí que você pode acessar e ter conteúdos em áudio na hora que você quiser, on demand. Né? Dependendo da sua demanda, você vai lá buscar esse conteúdo em áudio. Beleza? E aí o seguinte, são várias discussões de livros de literatura, exatamente. Tem uma infinidade de coisas. Você colocar a temática que você quiser, educação, vão aparecer vários programas de podcast relacionados à educação. E uma das coisas mais interessantes e importantes do podcast, deixa eu voltar aqui o slide, é o seguinte, a gente tem lidado com um problema nessa nossa vida digital, que é o seguinte, é o acesso à internet, tá? Então, geralmente, quando a gente acessa o YouTube para fazer consumo de determinado conteúdo, o YouTube nos consome X de gigas, né? Do pacote de internet que a gente tem.
Se não for em um Wi-Fi, é muito difícil a gente ter acesso a esse conteúdo com a 4G ou 3G, depende da localidade que você tiver. Então, essas plataformas de áudio, elas são mais, digamos assim, uma ferramenta mais fácil de se acessar nesse nosso mundo de plataforma virtual de aulas, que é um conteúdo que consome menos dados de internet. Então, por exemplo, você quer passar um conteúdo para o seu aluno, você pode criar um canal no YouTube, fazer uma aula, ou você pode pegar essa aula e disponibilizá-la em áudio. Por quê? Nós estamos aqui num momento de aula online, ao vivo. Então, você está olhando aí fixamente para a telinha do seu computador, você está vendo o slide e tal, direitinho. No entanto, se você, de repente, no caso da chamada Meet, você pode sim fechar e bloquear a tela do seu celular. Primeira Genat em rede, totalmente online, exatamente. Né? Você pode fechar e continuar ouvindo no fone de ouvido. Vai lá lavar uma louça, vai lá fazer alguma coisa em casa, você continua ouvindo. No caso aqui do Meet, o Meet traz essa possibilidade. Você pode deixar em segundo plano, fechar a telinha e continuar a ouvir isso daí. No entanto, o YouTube não dá essa possibilidade, a não ser que você tenha um pacote premium do YouTube. Então, o YouTube, quando você fecha a telinha, aí ele fecha também. Não dá a possibilidade de você continuar ouvindo em algum determinado local. O podcast não tem esse problema. Qualquer uma dessas plataformas de podcast, você começa a ouvir determinado conteúdo, você fecha o seu celular e continua lá usando o fone de ouvido e consumindo menos dados. Então, essa é uma ferramenta fantástica no que diz a consumo de dados. Consome poucos dados e tem a possibilidade de se ouvir fazendo, tá lá na academia, tá lá, como eu disse, lavando louça, tá fazendo alguma outra coisa em casa, continua a ouvir. Isso para nós, consumidores de conteúdo das mais variadas plataformas, como também para os nossos alunos, que podem ser consumidores dessas plataformas ou também de conteúdos produzidos por nós, professores, certo? Então, essa é uma ferramenta legal para se utilizar nessa questão de consumo de dados. Lembrando que muitos alunos nossos usam seus smartphones como única ferramenta de estudo e de acesso a esses conteúdos digitais. Então, muitos, a gente está vendo no contexto das escolas, principalmente públicas, usam muito o WhatsApp, usam o Google Meet aqui ou ali. Por quê? Essas ferramentas são muito pesadas. O Google Meet que a gente está usando agora. Então, para os alunos passarem um dia assistindo aula, às vezes fica difícil, não tem bateria que chegue e também não tem dados de internet que cheguem nesse contexto. Então, o podcast ele é importante nesse processo de disponibilizar conteúdo com baixo consumo de dados. E aí, na telinha, está aparecendo para vocês aí um exemplo de conteúdo de podcast. Jovem Nerd, certo? Que é o chamado Nerdcast, certo? Que é o canal, não sei se vocês já devem ter visto, tem o canal no YouTube, né, do Jovem Nerd, por aí vai. Isso, Sérgio. E na plataforma de podcast você encontra aí o Nerdcast. Então tem muitos conteúdos que são assim, Histocast, de história, Geocast, de geografia. Pode colocar em qualquer plataforma dessas que a gente viu aqui, ó. Pode colocar FM História, boa. Você pode colocar o conteúdo que você quiser, que vai aparecer muito, mas muito canal de podcast relacionado a isso. Então, o Nerdcast já tem uma caminhada aí como canal de YouTube e tem também seu conteúdo disponibilizado em podcast, tá? Aí do lado tem, mais uma vez, as plataformas que podem ser acessadas. E olha só, quem acompanha aí o Mário Sérgio Cortella, ele tem um programa na Rádio CBN, e esse programa na Rádio CBN é disponibilizado aí em podcast. Então, você quer ouvir só o Mário Sérgio Cortella falando a respeito da Academia CBN, que é o canal. Você clica lá, ouve o Cortella,
São 2 minutinhos, 3 minutinhos de reflexão diária. É uma reflexão que ele faz por dia. Então, você perdeu a de ontem, vai lá no podcast da Academia CBN e ouve o Mário Sérgio Cortella, que para nós, professores, é fantástico, né? E uma outra possibilidade que eu gosto muito de falar sobre esse canal é o Carreira Sem Fronteiras, que pode ser muito utilizado em história e geografia, principalmente, mas abre espaço aí para língua estrangeira, seja inglês, espanhol, língua portuguesa, qualquer uma das áreas de conhecimento, que é um programa de podcast que fala sobre pessoas que saíram do Brasil e moram em outro lugar do mundo, trabalhando. E aí, isso para a gente trabalhar com os nossos alunos é fantástico, porque você mostra a necessidade e a importância dos estudos, né? Todos os entrevistados nesse programa de podcast Carreira Sem Fronteiras são profissionais que têm sua qualificação, que têm seu estudo e estão fora do país trabalhando a partir dessa sua formação profissional. Então é legal, fantástico aí. Também outra dica de conteúdo de podcast, o Carreira Sem Fronteiras. E aí eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte. O podcast, ele tem diferentes conteúdos, ou diferentes formas de conteúdo. Por exemplo, esse Jovem Nerd, ele tem uma característica de desenvolver ideias, desenvolver conteúdo, desenvolver conhecimento, tá? Que às vezes pode ser com um entrevistado, às vezes pode ser com uma conversa, mas a ideia aí é difusão de conhecimento, conteúdo educacional, certo? Do Mário Sérgio Cortella é uma pegada diferente. É ele apenas fazendo reflexões e dando dicas de livros e de pensadores, certo? Então ele faz isso em um pequeno espaço de tempo, em 3 minutos. É ele sozinho, fala sobre traz alguma questão filosófica e fala sobre algum pensador relacionando ao dia a dia que temos hoje, certo? No caso do Carreira Sem Fronteiras, você vê a estrutura do Carreira Sem Fronteiras, pode ouvir qualquer episódio, a estrutura é a mesma. São dois apresentadores, certo? Que fazem a entrevista com alguém que está fora do país, ou de algum estrangeiro que mora no Brasil e trabalha a partir de sua formação profissional. Então, tem sempre um planejamento. São programas planejados. Então, você vai encontrar também nos podcasts programas não planejados, que aí vai fazer você mudar de programa, tá? Então, esses programas de podcast tem muitos organizadinhos e tem outros ainda precisando de uma organização legal. O Carreira Sem Fronteiras é bem organizadinho. Você consegue ver o desenrolar dos temas, a entrevista, sempre bem organizadinho, direitinho. Então, tem essas propostas diferentes, essas pegadas diferentes de conteúdo, né? De desenvolvimento dos podcasts, certo? E aí, o seguinte, vamos, de fato, né, uma apresentação geral aí a respeito do que é podcast, vamos, de fato, falar como usar essa ferramenta na educação básica. Como é que a gente pode usar isso? A gente pode usar de 2 formas. Como análise de conteúdo e como criação ou ferramenta para a criação de conteúdo, certo? Show. Como criação de conteúdo. Como assim, Ricardo? Análise de conteúdo é o seguinte: nós, professores, estamos acostumados a analisarmos livro didático. Então, os livros didáticos trazem temas, trazem temáticas a serem discutidas, documentos a serem discutidos. O podcast pode ser um documento a ser discutido. Então, eu gosto particularmente de usar muito com os meus alunos a análise de programas de podcast. Então, galera, vou deixar aqui para vocês a indicação desse programa de podcast, esse episódio tal. Vocês vão ouvir e a gente vai fazer uma discussão mais à frente,
Tem um que eu até não coloquei aqui, que é o chamado Presidente da Semana. É um programa de podcast da Folha de São Paulo. Sempre trabalho com ele quando vou falar sobre República Velha. Por quê? É um jornalista da Folha de São Paulo que entrevista algum historiador, algum antropólogo, um jornalista, alguém que saiba falar especificamente sobre um presidente da República. Começa lá com Deodoro e termina com o Jair Messias Bolsonaro. Todos eles têm um programa. E aí eu peço para eles analisarem. Se a gente está falando de República Velha, a gente vai analisar esse podcast e vamos falar sobre ele na próxima aula. Aí, às vezes direciona uma atividade ou outra, para que eles possam responder após ouvir o podcast, certo? Então, essa é a primeira possibilidade aqui, que é a análise de conteúdo. Você vai analisar com o seu aluno o conteúdo do podcast. Por isso, aí é importante a gente mergulhar no mundo do podcast, certo? A gente está mais acostumado a usar vídeo, inclusive, na aula, né? Vamos analisar esse vídeo aqui, o vídeo do YouTube e tal. Pode ser o podcast também, como análise de conteúdo. E criação de conteúdo. Isso aqui é show de bola. Por quê? Essa criação de conteúdo, ela tanto pode ser feita por alunos, certo? Tanto pode ser feita por alunos, quanto pode ser feita por nós, professores. Aí nós somos profissionais extremamente habilitados a desenvolver conteúdo em podcast. Ok, como é que você está dizendo isso? A gente não teve capacitação nenhuma? Porque qualquer pessoa pode começar a fazer um conteúdo em podcast. E nós, enquanto professores, sabemos lidar com o lereado. Olha o que diz Ana Carla, né? Eu errei teu nome? Ou acertei? Não, professor. Acertei. Ali, ó. Ana Carla disse que os nossos estudantes dão um show nesse campo de criação de conteúdo. Criatividade é o que não falta. Exatamente. Pense numa coisa que eles dão maior valor. É fazer esses conteúdos em podcast. Então, agora, é importante, uma dica valiosíssima para quem quer trabalhar com esse tipo de atividade em sala de aula. Para que os alunos possam produzir algo, eles precisam ter um norte. Eles precisam ter um modelo. Daí a importância de fazer o quê? Apresentar a eles diferentes tipos de podcast, certo? Do jeito que eu falei para vocês aqui. Esse podcast é uma pessoa só falando, esse podcast são 2 entrevistadores, com um entrevistado, esse podcast é um entrevistador. Aí foi de Alessandro. Tá certo, desculpa. Foi mal. Então, apresentar, esse tipo de podcast, ele começa assim, tem uma vinheta, tem uma abertura. É sempre interessante estabelecer as regras para que os alunos possam desenvolver o conteúdo de podcast. Não deixar solto, que aí acaba que nós, enquanto professores, a gente tem mais trabalho para fazer avaliação com eles e tal. Então é bom sempre que eles tenham modelos para eles saberem o que fazer. Né? Então por isso que é importante fazer a análise de conteúdo e propor uma criação de conteúdo para eles. Então é uma ferramenta que hoje substitui, por exemplo, uma boa e velha apresentação de seminário, por exemplo. Então se você já teve aí a prática de propor seminários para os alunos, eles gostam, se empolgam, gostam de apresentar, mas muitos têm vergonha em apresentar. No podcast, essa vergonha, vai embora, porque ninguém vê, é só o áudio. Então, muitos até se mostram muito, digamos assim, uma novidade gigantesca, muito desenrolados para fazer essa plataforma de conteúdo. Então é fantástico. Quando coloca os alunos para fazerem, é fantástico.
E aí eu trouxe para a gente analisar, ainda antes da pandemia, ó, professora do IFRN, vence Prêmio Educador Nota 10 2019. Foi uma produção feita dos alunos. Então, foi uma proposta que a professora fez para que os alunos desenvolvessem pesquisa e essa pesquisa fosse colocada em podcast. Então, essa produção dos alunos deu à professora do IFRN esse prêmio, certo? Então, isso aí é um campo fértil, viu? Para os alunos produzirem. E eles podem fazer em casa, tranquilamente, usando o smartphone. Do jeito que a gente vai fazer aqui. Ó, esse é um outro programa de podcast, certo? Chamado Próxima Fase. Por que eu coloquei ele aí? Porque é o seguinte, ó. Primeiro que eu participo dele também. Eu faço parte desse programa de podcast chamado Próxima Fase. E a gente analisa o chamado conteúdo nerd. Então a gente analisa filme, analisa livro e tal. Eu já usei ele como exemplo também para que os alunos pudessem produzir suas, digamos assim, impressões a respeito de um livro. Bianca diz: percebo que o uso do podcast seria na apresentação de conteúdo e sugestão de reprodução de ação como vídeos, áudios. Pode ser. Uhum. No caso, áudios. Né? Vídeo não, só áudio. Pode ser você, Bianca, enquanto professora, você quer... eu quero um conteúdo aqui que fale a respeito de animais. Então, tem podcasts falando sobre animais, inclusive animais para... eu vou falar de animais para crianças. Tem podcasts nessa vibe. Então, você pode apresentar esse conteúdo para os alunos. Isso, áudio e vídeo ao mesmo tempo é um vlog. Ou YouTube, né? E, no caso, você pode pedir para os alunos produzirem esse conteúdo de áudio. Ou você mesmo, Bianca, eu quero fazer aqui uma aula sobre... Vou dar um exemplo também, sobre fungos. E eu quero que os meus alunos ouçam em casa. Aí você produz a aula sobre fungos e eles vão analisar esse conteúdo produzido por você, professor. Então, tanto os alunos podem produzir, quanto a professora também. Show de bola. E aí, olha, a gente nesse dia a dia das novas tecnologias, às vezes a gente usa o WhatsApp, né? Faz lá uma orientação de áudio para os meninos, olha assim, tá, não sei o quê. Só que o áudio do WhatsApp, ele é seco. É só a sua voz. No podcast, você pode incrementar, botar uma vinhetazinha, uma música aqui, uma música de fundo. Então, você dá um tchan para a sua voz, né? Para a sua produção de áudio. Então, hoje, já vi muitos professores fazendo essa produção de áudio no WhatsApp. Poder fazer em podcast é um plus fantástico. E aí, como eu estava falando, próxima fase, eu já coloquei como análise de conteúdo para os meus alunos, para que eles pudessem analisar um filme, por exemplo. Então, a partir vocês têm esse modelo aqui, vocês podem fazer isso. Tem a vinheta, tem isso, tem aquilo, e por aí vai. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A página está demorando aqui para abrir. Vai abrir. Ó, Bianca diz aqui: existem muitos programas de edição de vídeos ótimos. Tem sido uma ferramenta que tem usado e me ajuda muito com as aulas virtuais. Isso. E tenho certeza, Bianca, que as ferramentas de edição de áudio ajudarão muito. Ou altera alguma coisa. Tem um áudio aberto. Vem nada, tá no sertão, ele não vem agora.
Voltei. Aí. Obrigado. Deixa eu abrir a página aqui de novo, que ela fechou. Tá indo aqui. A gente tem que lidar com isso também. Abriu a página, demora, às vezes a página fecha, o áudio fecha, e por aí vai. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai aparecer para vocês aí outra apresentação de tela. Para quem não viu ainda, já está disponível o link da frequência. Ó, tá aparecendo na telinha aí para vocês. Tá rolando o áudio. Oi, meu nome é Lucas. Aqui é Gabriel. E aí, gente? Sou o Daniel. E aí, galera? Meu nome é Messias. Oi, eu sou o Ricardo. E esse é o Próxima Fase. Olha só, o que eu mostrei isso para vocês? Esse podcast chamado Próxima Fase é do Cavaleiro do Zodíaco, olha só. E o filme, no caso, a música é dos Cavaleiros do Zodíaco, mas o filme que a gente analisa aqui é A Viagem de Chihiro, né? E essa é a aberturazinha que a gente faz, tá? É sempre a abertura inicial, a vinheta inicial, né? Tem uma música de fundo e tal. E esse programa de podcast, ele é hospedado aqui, ó, nesse programinha ou nessa plataforma chamada Anchor. Essa é a motivação de eu estar mostrando isso aqui para vocês agora, certo? Então, o Anchor é a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje e dizer que vocês podem também fazer um conteúdo como esse que a gente acabou de ouvir sobre o Próxima Fase, né? O programa de podcast Próxima Fase. Como assim? A gente pode fazer mesmo? Pode. De maneira fácil e muito prática. Vai aparecer para vocês aí agora de novo. Essa plataforma Anchor, ela hospeda o podcast e ela dissemina nesses diferentes canais aqui de streaming de podcast. Aqueles que eu citei lá no início da nossa apresentação, tá? E só mais um recadinho aí, o link de frequência, por gentileza, preencher, tá? E aí eu queria fazer com vocês um teste. Queria que vocês acessassem agora o Anchor. Esse você pode colocar aí abrir uma aba aí e acessar o Anchor. Você pode baixar no seu smartphone. E você pode, já clicar aqui, vai estar em inglês, certo? Você usa a ferramenta aí para traduzir e você pode iniciar aqui a sua produção de podcast. Agora, você pode fazer é bem fácil, super fácil para você fazer aí criar a sua conta. Você vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu nome e vai criar uma senha. Criada essa senha, você cria o seu perfil no Anchor. E o Anchor, além de hospedar o podcast, ele ajuda você a produzir o podcast.
Como? Usando equipamentos como esse daí. O que eu preciso para gravar um podcast? Você pode usar o seu smartphone e pode usar o fone de ouvido, como o próprio fone de ouvido do seu celular, certo? Eu vou conectar aqui o meu fone de ouvido. O meu áudio mudou aí para vocês ou continua a mesma coisa? Mudou? Como é que ficou? Ficou melhor? Ficou pior? Estou usando aqui o próprio microfone do smartphone. Ficou melhor? Show de bola. Isso aqui é proposital. O som mais limpo, ó, como Silene está dizendo. Boa. Isso aqui é proposital. Por quê? Para se gravar um podcast, é interessante que o áudio seja limpo. Como assim? Ele seja ausente ou tenha ausência dos ruídos externos, certo? Então, como é que eu vou gravar um podcast, Ricardo? Usando o seu smartphone e usando o fone de ouvido que vem nele. Por quê? Porque esse microfone aqui, está aqui o microfone, certo? Ele funciona justamente nesse sentido de fechar o áudio produzido. Ele não vai deixar um áudio estourado, né? A não ser que você fale assim, ó, diretamente nele, aí pode ser que estoure um pouco o áudio. Mas, normalmente, você vai falar com ele aqui, tranquilamente, e vai produzir o seu podcast. Você pode, eu preciso comprar um microfone condensador, eu preciso comprar um outro computador? De forma alguma. No seu próprio celular ou no seu próprio computador, usando um fone de ouvido, você pode criar o seu conteúdo em podcast. Olha, você pode também usar esse outro tipo de microfone aqui, ó, que é baratinho. Esse aqui é um microfone de lapela, certo? Você quer usar, eu quero gravar no meu computador. Aqui é a entradazinha, a mesma do fone de ouvido, certo? Você pode conectar no seu celular ou pode conectar no computador. E aí deixar próximo de você. O conteúdo vai ficar muito legal. A sua voz não vai sair estourada, certo? Não vai sair com os ruídos do ambiente. Eu estou no ambiente aqui, se você olhar bem ali, ó, aqui em cima tem um ar-condicionado que faz um barulho. Vocês estavam ouvindo mais o barulho dele antes de eu colocar o fone de ouvido. Está aqui. Somente o fone de ouvido, um microfone simples e o meu smartphone, eu posso criar conteúdo em podcast? Pode. E fazer uma aula especial para o seu aluno, tá? Isso precisa eu me descabelar, eu ter muito mais trabalho? De forma alguma. Nós preparamos as nossas aulas já habitualmente, a gente já sabe preparar as nossas aulas. E o podcast é o quê? É uma aula preparada sendo gravada, certo? Agora, eu tenho certeza que os alunos vão gostar, vão se amarrar naquilo que você produzir. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho mais da experiência do Anchor. Você já pode anotar aí. Deixa eu... Vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Compartilhar a tela do Anchor agora. Certo? Olha só. Está aparecendo aí para vocês agora uma produção minha. Eu fiz essa produção aqui. Eu fiz de maneira bem simples para poder mostrar para todos hoje. Um canalzinho aqui que eu coloquei, Istocast. No entanto, ao ver nas plataformas de streaming, tem muito. Tem muito desse Istocast. Mesma coisa, tá?
Então, para você criar o seu podcast, se você quiser criar para os seus alunos, eu vou criar um canal. Se não quiser, não tem problema. Você cria apenas o arquivo de áudio aqui e disponibiliza para eles pelo WhatsApp, pelo Meet, enfim, da forma que você tiver contato com os seus alunos. Aí deixa eu... Aqui. Está disponível em 2 plataformas. Vocês podem, a partir daqui, ó, deixar disponível para os seus alunos. Ao clicar nesse link aqui, eles vão para o episódio, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês o episódio. Ó, o título dele é Revolução Industrial, certo? Fiz um termo aí fictício, 8º ano, a Revolução Industrial, e eu usei o Anchor no meu celular. Eu não usei computador, eu só usei o celular. Inclusive, para colocar as imagens, tudo direitinho, eu usei apenas o celular. Já deu uma travadinha aqui. Parece que eu não estou conseguindo acessar aqui. Agora sim, consegui aqui. Olha. Alô, alô, gente querida! Vamos começar mais um Momento Histórico. É a nossa aula de história numa roupagem diferente. Agora é em podcast. Vamos lá, galerinha! Se liga! Essa é a abertura. Aqui tem a transição. Que, pelo próprio Anchor, todos esses áudios, músicas, é tudo do Anchor. Pois bem, galerinha, eu sou o professor Ricardo Gomes e você do 8º ano vai entrar junto comigo numa viagem histórica. Se prepara porque o tema de hoje é fantástico. Estamos falando da Revolução Industrial. Isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar em alguma coisa relacionada à Revolução Industrial. Às vezes aparece em geografia, muitas das vezes em história, mas de fato é que a Revolução Industrial que vamos estudar agora, ela teve início lá na Inglaterra do século XVIII e ocasionou grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Aí eu termino, ó, a música fica mais alta. Isso é o próprio Anchor que faz. E aí, ó, outra transição. E aí vem outra música. Opa, agora vamos começar. Toda vez que você... Então, eu peguei o áudio, gravei aqui, ó, no microfone, isso na própria plataforma, certo? Ó. Deixa eu colocar aqui para a gente ver, ó, novo episódio. Quando aparece novo episódio, aí nessa telinha aqui aparece o seguinte, ó, record, certo?
Olha para vocês verem como é super fácil utilizar isso daqui. Clica no Record e ele vai abrir aqui, ó. Ele pede, tá aparecendo para mim, para vocês não, permissão para usar o microfone. É só permitir usar o microfone e tá aqui, ó. Padrão microfone, é o microfone que eu estou usando, no caso. Estou espelhando para vocês o computador, tá? Então, ao clicar aqui, eu já posso começar a falar aqui, ó, no microfone. Olá, a aula de hoje é assim, por isso e aquilo, tal, tal. Fechei o áudio. Ah, errei. Pode excluir e fazer de novo. E quando eu clico aqui, começa a gravação, certo? Ó, começando a sua gravação. Fechou. Fiz a vinheta. Aí aparece aqui, ó, o arquivo de áudio. Vai fazendo o upload, certo? Vai ficar aqui na plataforma, no Anchor. E aí depois é só fazer o seguinte. Pega esse áudio, puxa ele e coloca aqui, ó, no episódio. E você vai colocando em ordem, vai acrescentando aquelas músicas de fundo, as transições. Tudo você vai fazendo aqui, ó. Certo? Então, ó, posso pegar ele aqui. Adicionar ao episódio. Adicionou ao episódio. O áudio que eu acabei de gravar, certo? E aí esse áudio ele pode ter, por exemplo, alguma música aqui, ó. Adicionar background music, a música que fica por trás. O Anchor ele traz aqui, ó, música calma, alegre, curiosa. Você clica, vai ouvindo algumas. Vocês não estão ouvindo aí. Você clica em... Ó, agora estão. Aí você aplica, escolheu, aplica o áudio que você gravou. Certo? Beleza. Nosso tempo está terminando, mas eu estou terminando aqui também. Mais uma vez, o link da frequência. Por favor, preencher. Aí, olha só. Eu não sei nem como é que ficou esse áudio, porque foi pelo microfone do computador. Clica aqui e começa a gravação, certo? Ficou ruim porque foi no microfone do computador. Mas tenha certeza que ao fazer com um simples fone de ouvido, você vai fazer uma produção incrível. E pode sim disseminar pelo WhatsApp. Você pega o link aqui do Anchor e joga no WhatsApp, certo? Super fácil, bem tranquilo. O Anchor é muito interessante de se utilizar, porque ele já faz tudo para você, vai mixar a sua voz, vai organizar as músicas e vai hospedar o seu conteúdo de áudio. Estando no Anchor, ele vai aparecer no Spotify, ele vai aparecer no Apple Podcasts e nas outras plataformas de streaming, certo? E aí você, se não quiser só ser para os seus alunos, você pode ser para o mundo todo, tá? Então, somente com um smartphone e um fone de ouvido, certo? Mas, para a gente encerrar, se você se sentiu tocado em produzir conteúdo de podcast, saiba que tem 3 pontos principais. Monte seu roteiro, para evitar que você fique tentando lembrar, aí dá um espaço. Não dá para ter esse espaço em conteúdo de podcast. Tem que montar o seu roteiro, seja com tópicos, seja em escrito. Você vai poder ler um pouco, mas leia com entonação, leia como se não estivesse lendo, tá? Para que o ouvinte fique empolgado com você também. Dinamize o conteúdo com vinhetas, com músicas de fundo, com participações especiais. Chame outro professor se você quiser fazer, tá? Vou conversar hoje com o professor de geografia.
Aí você faz uma pergunta para o professor de geografia pelo WhatsApp mesmo, pede para ele enviar pelo WhatsApp. Baixando aquele arquivo, você pode adicionar no Anchor também, tá? Então pode fazer de maneira aí bem simples e fácil. E entenda as particularidades do seu público-alvo. É para os alunos? Então, claro que tem que estar na vibe deles, né? Tem que ser interessante isso daí também. Porque senão eles vão achar ruim. E finalizo com uma dica para vocês, tá? Olha só. E aí eu vou pedir para vocês acessarem aí no Instagram. Essa página do Instagram chamada Escola do Podcast, ela abriu um curso de podcast essa semana, começa hoje, tá? Dia 5, 6, 7 e 8. E eles vão ter 4 encontros gratuitos, certo? Eles vão fazer aula pelo YouTube, eles vão enviar o link, tá? Você pode acessar aí no Instagram, Escola do Podcast. Eles vão direcionar você para fazer uma inscrição, ela é gratuita, tá certo? E você pode ter acesso a como fazer um podcast. Eles vão falar muito mais do que eu pude falar para vocês hoje. Então, se encantou com essa questão do podcast, diga aí, vai lá no Instagram, Escola do Podcast, e fazer um curso gratuito com 4 encontros. Eles vão ensinar até como monetizar o podcast. Como? Ganhar dinheiro com podcast? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Vão ensinar até esse ponto. O quarto é o como monetizar o podcast. Deixa eu olhar aqui o chat. Alguma coisa passou aqui, eu não vi. Professor, as 10 fez suas considerações finais, certo? Beleza. Pronto. Franciele diz, professor, seus alunos já produziram podcast? Você conhece podcasts que estejam disponíveis, alunos aqui de Natal, fora? Meus alunos produziram podcast. Só que alguns deixaram apenas pelo arquivo de áudio, enviaram para mim, outros colocaram a plataforma do Spotify, inclusive. Né? Valeu, Franciele, valeu, Jorge, valeu, Sérgio, show. Jorge disse, professor, se possível, envia o link para no Anchor, minha deu probleminha na internet. No caso, sim, o Anchor, beleza. Certo, vamos mandar aqui agora o link do Anchor. Ana Carla e Alessandra. Tem alguma... Fiquem à vontade, querem encerrar algumas dúvidas? Eu vou colocar aqui o link que o Jorge pediu. Professor Ricardo, nós gostaríamos muito de agradecer por sua explanação, né? Tem muitos comentários aqui de agradecimento, dando os parabéns, dizendo que foi uma excelente apresentação. Perguntas o pessoal já foi colocando, você foi interagindo, né? Olhando o chat, eu estava até comentando com a Alessandra, como você interage bem com os alunos o tempo inteiro, né? Não deixa para o final, já foi logo tirando todas as dúvidas, isso é muito bom, porque interage bastante, fica mais dinâmico, né? Então, nós agradecemos demais a sua participação, obrigado por ter aceito o desafio, o convite, obrigado aos cursistas, né? Espero que tenham gostado, né? Foi bastante esclarecedor, e nós agradecemos a todos pela apresentação. Alessandra? Quero agradecer, agora eu posso relaxar, né? Ricardo é meu amigo de mestrado, do mestrado profissional em Ensino de História. Já é a segunda vez que Ricardo realiza a parceria conosco, da Secretaria Municipal da Educação. Em 2019, ele também ministrou uma oficina sobre podcast na formação continuada dos professores de História e Geografia, e agora ele está, né, como clube fidelidade da Secretaria Municipal da Educação, realizando a segunda atividade. Parabéns, Ricardo, é um imenso prazer ouvir você, gosto demais das suas contribuições.
Agradecer principalmente a participação de todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença de todos e todas. E que tenham um ótimo evento. Só isso que nós precisamos desejar para vocês. Obrigada por tudo. E eu agradeço a todos. Muito obrigado a todos que tiveram paciência de me ouvir. Sei que isso é um elemento fundamental, ter paciência. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Ana Carla, a todos. E é um prazer sempre poder compartilhar. Essa nossa profissão ela é árdua, ela é difícil, mas é muito bom a gente ouvir uns aos outros. Pense numa coisa boa, quando a gente pode ouvir uns aos outros, compartilhar experiências e seguir caminhando nessa árdua missão de ensinar. Somos privilegiados em poder fazer isso, todos nós. Muito obrigado.